A santa paz de Deus. Glórias a Deus nas alturas. Amém. Meu caro amigo, minha cara amiga, meus companheiros desse canal Tudo Se Fez Novo. Estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus. Mais um dia ao qual Ele tem preparado. Glórias a Deus para nós meditarmos na luz da Sua palavra. Amém. Eu quero agradecer desde já todos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Tenho certeza que através desse canal, ao que ao Senhor preparou, nasceu do coração de Deus para os nossos corações. E aqui nós apenas estamos nutrindo aquilo que Deus ele preparou. E através da sua palavra nós estamos crescendo, adquirindo a maturidade espiritual, nos preparando para aquele grande dia do Senhor. Amém? E por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos dar continuidade aqui nesta obra maravilhosa que o Senhor tem preparado. Amém? Para quem não me conhece, pela santa e infinita misericórdia, eu sou o irmão evangelista Jackson. Os irmãos podem estar acompanhando lá. Entra no YouTube, Jackson Antônio Alves, e entra no canal Tudo Se Fez Novo. Amém? Para que ouvinte, aquele que tem acompanhado o canal, venha estar assistindo, ouvindo desde o início. Amém? Eu gostaria que todos estivessem aí com as escrituras abertas já, para nós estarmos aqui meditando a palavra em Lucas, que o Senhor tem preparado para nós. Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo ao versículo 10. Glórias a Deus, a qual o Senhor tem colocado os nossos corações para nós meditarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar lendo glórias a Deus, com a ajuda e a força do Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 19. Zaqueu, o cobrador de impostos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Esse procurava quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos, bendito é o nome santo do Senhor, nós estamos aqui meditando nisso que o Senhor tem preparado para cada um de nós, amigo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte desse canal Tudo Se Fez Novo, sobre a vida desse homem Zaqueu. E aqui nós falamos sobre o encontro da salvação. Glórias a Deus. Falamos sobre a vida de Zaqueu, falamos dessa cidade, que Jesus entrando em Jericó, falamos da cidade em que ele morava, embora era uma cidade muito bela, muito bonita, onde encontrava fontes terminais, era uma cidade de lazer, muito luxuosa, e era boa de comércio também. Era a principal alfândega para mercadorias que entravam na Palestina, do Oriente. Nós entramos. E ali era um bom lugar, uma cidade ali para se conseguir bons lucros, conhecida também como lugar da fragrância, ou cidade do bálsamo. Então era uma cidade belíssima, glórias naquele tempo. E nós falamos também
que Jesus estava passando, entrando em Jericó, estava de passagem em Jericó. E havia ali um homem, cobrador de impostos, chamado por Zaqueu. E nós vimos também que Zaqueu, nós observamos, falamos sobre a vida deste homem, né? Desse cobrador de impostos também, dos obstáculos que ele encontrou, que ele encontrava pela frente, né? Os obstáculos ele teve muitos obstáculos para o encontro com o Senhor Jesus. E Zaqueu, naquela meditação anterior, nós falamos que Zaqueu enfrentou então esses obstáculos para ter um encontro com o Senhor Jesus. O primeiro obstáculo dele a enfrentar foi a profissão dele. Nós falamos também que eis um cobrador de impostos, era envergonhoso ali no meio do povo de Israel, era tido como o caráter de Zaqueu não era muito boa, a personalidade dele, era um homem que extorquia as pessoas, um homem que enganava, roubava, devido à sua riqueza, pode ser que devido à sua avareza, né? Então ele é empregado pelo governo romano ali, e ali ele defraudava as pessoas, ele cobrava imposto indevido às pessoas, então ele era odiado ali, os recebedores de impostos, ele eram homens odiados, rejeitados pelo povo, tido como homens inferiores, como homens ladrões, né? Era odiado e desprezado pelos judeus devido à desonestidade deles, né? Ele era muito vergonhoso para os judeus então ser cobrador de imposto. Ele é homem fraudulento, ladrão, desprezado pelos outros. Nós falamos muito sobre isso. E outro obstáculo que nós falamos também, que Zaqueu precisou enfrentar, é o status social. Falamos também que embora ele era um homem muito importante, um homem empregado pelo governo romano, um homem rico, embora talvez até membro de uma família ilustre, importante, né? Mas ele era fraudulento, né? Ele era dado à extorsão, né? Ele era dado à extorsão. E falamos também do status deles, que ele é um homem rico, um homem que se apegava no bem, provavelmente no dinheiro, né? E ele se apegava no dinheiro. E nós vimos aqui também um outro obstáculo que Zaqueu enfrentou, era o obstáculo da sua condição física, porque ele era de pequena estatura, nós falamos, né? E ele procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da grande multidão, dificultava até também o tamanho da estatura, o porte físico dele. E ali ele estava no meio daquelas pessoas a qual o desprezava, né? E ele não podia, e ficava difícil, né? Ninguém deixava ele ali debaixo da situação de homens mais altos, de estatura do que ele, mulheres mais altas do que ele. A única esperança de Zaqueu era uma árvore, então, em que ele então correu diante e subiu a um sicômoro, porque ninguém deixava ele ver Jesus. Nós falamos então da sua condição física. Em quarto lugar, também Zaqueu precisou em vencer os obstáculos do orgulho, né? Embora um homem rico, maioral dos publicanos, chefe da Receita Federal, empregado pelo governo romano, um homem talvez religioso, e podia ser de grande importância ao governo, mas ele precisou, o orgulho dele, né? Nós falamos sobre muito, a qual ele precisou subir num pé de figueira, né? Para da onde ele podia ver sua visão desimpedida, empolerado, e ali Jesus havia de passar por ali e chamou Zaqueu. E Zaqueu desceu, né, depressa para ver o Senhor Jesus. Glórias a Deus, nós falamos sobre muito isso aqui. Amém? E agora nós vamos estar dando continuidade aqui, para nós falarmos aqui também de outros obstáculos, glórias a Deus, que Zaqueu enfrentou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que
Somente aos pés de nosso Senhor Jesus nós encontramos todas as respostas completas e satisfatórias para as nossas vidas. E Zaqueu, então, ele foi ao encontro de Jesus, quer dizer, Jesus foi ao encontro de Zaqueu primeiro, né? Mas é preciso nós se curvar se dobrar diante de Deus, né? E o quinto lugar, Zaqueu precisou vencer o obstáculo que é da multidão. Da multidão, vamos ver o versículo 3. Porque, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Bem, aliás, o mendigo enfrentou o mesmo problema lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, se nós olharmos aqui, o cego Bartimeu. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que acompanhava Jesus o repreendiam. Se cale, pare de gritar, não incomode o mestre. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que Jesus parou: chamai-o. Mandou que lhe trouxesse. E ali Jesus fez a obra. Jesus fez a obra na vida de Bartimeu. Mas ele precisou também, Bartimeu precisou enfrentar também a multidão ali. Glórias a Deus. Ele reagiu, ele precisou de qualquer maneira, ele chamar a atenção de Jesus. Ele quebrar esta barreira, ele enfrentar essa dificuldade, ele enfrentar a multidão, glórias a Deus. E a multidão sempre, nós observamos aqui, através de Zaqueu, através de Bartimeu, a multidão sempre é um problema, sabia? Tem pessoas que ainda diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é bobagem. A multidão, via de regras, pode estar errada. Aqui a multidão é um obstáculo, é um impedimento, cria dificuldade, atrapalha. Quantas pessoas deixam de ir a Cristo Jesus por causa do amigo? Ou por causa do parente, por causa dos colegas, da sua sala de aula, por causa da opinião pública. Então, que acontece, o cego Bartimeu não deixaria nada atrapalhar seu caminho para chegar até Jesus, até o encontro da salvação, jamais. E essa atitude da multidão, ela nos despreza. A multidão nos deixa de lado. Aos olhos do mundo, nós crentes somos tidos como perdedores, fracos e fanáticos diante da multidão. Nós não sabemos viver diante da multidão, eles acham. Nós não sabemos viver no mundo. Eles acreditam assim que nós estamos perdendo, irmão. Mas na verdade, quem perde, acha-la. E quem quiser achar, perderá, não é assim? Quem quer perder a sua vida, encontrará. E quem quer encontrar a sua vida, perderá. Enquanto você ficar olhando para a multidão, observando as pessoas ou querendo agradar as pessoas, você não terá encontro real com o Senhor Jesus. É preciso você romper os obstáculos, assim como Zaqueu, como o cego Bartimeu, ele reagiu, essa era a atitude que ele teve. Sétimo lugar, Zaqueu venceu os obstáculos dos murmuradores. Olha lá, versículo: todos os que viram isso murmuraram, dizendo, todos que viram isto, versículo 7, todos os que viram isso murmuraram, dizendo, quem entrara para ser hóspede de um pecador, hospedar na casa de um pecador. A Bíblia tem algumas expressões que precisa ser destacada, porque quantas pessoas murmuraram, quantas murmuraram aqui? Todas as que viram isso, viram o que? Viram Zaqueu empoleirado naquela árvore, e Jesus que havia de passar por ali, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E isso é espantoso, ouvintes desse canal Tudo Se Fez Novo, porque não foram alguns, não teve nenhuma pessoa sensata, não teve nenhuma pessoa feliz que disse, que bom que Jesus entrou na casa daquele homem pecador de Zaqueu, vai ter uma mudança na vida dele agora, vai ter uma transformação no caráter dele de Zaqueu, pois não vai mais enganar
e nem roubar mais as pessoas. Vai mudar a família dele. Ninguém se alegrou, todos murmuraram, irmão. Em vez de ficarem insatisfeitos a multidão, né? Não. Criou no corações das multidões um efeito infeliz. Então, todos murmuraram. Portanto, o convite que Jesus fez a Zaqueu trouxe duplo efeito. Um sobre o povo de Jericó, né? Um efeito feliz para Zaqueu, mas um efeito desagradável sobre o povo de Jericó, porque murmurações, acusações, condenação, apontando Zaqueu. Amém? Pois essa era a dificuldade, o obstáculo que Zaqueu estava enfrentando. Mas Zaqueu, naquele momento, estava tão alegre por ter Jesus chamado pelo seu nome, que ele nem se importou com o povo. Ele não se importou mais com o que as pessoas estavam dizendo, deixando de falar, com o que as pessoas estavam criticando. Por quê? Porque ele queria se encontrar com o Senhor Jesus. Porque o olhar dele era para o Senhor Jesus. O foco dele era para o Senhor Jesus. É assim, meu caro ouvinte, meu amigo, minha amiga, que quando nós temos uma visão, um foco, né, uma meta a ser alcançada, irmão, quando nós temos que somente olhar, não à esquerda e nem da direita, mas só para Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, irmão, então nós não precisamos mais se importar mais com o que está certo, com o que está errado ao nosso lado, com quem está criticando ou com quem não está criticando, irmão. Porque o nosso foco, a nossa visão é Jesus. Se nós começarmos a dar importância para a direita ou para a esquerda, irmão, tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco e começarmos a prestar a atenção à direita, à esquerda, à multidão, irmão, as palavras da multidão, então nós não vamos encontrar com o Senhor Jesus e nós não vamos ter esse encontro, não vamos se render ao Senhor Jesus, irmão. Então eu quero dizer que, glórias a Deus, Jesus, ele chamou Zaqueu pelo seu nome. Isso bastava para Zaqueu. Olha, esse homem me conhece, eu nunca vi ele, mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas. Amigo, a minha amiga, o Senhor Jesus é onisciente. O Senhor Jesus é onipresente, onividente. Glórias, ele sabe todas as coisas. Seus olhos estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal. Glórias, então eu quero dizer que quando você... Eu quero lhe dizer uma coisa, o fato de você se render a Jesus, né? O fato de você olhar, fixar vossos olhos para uma meta, para o alvo que é Jesus, então você vai trazer para você muito obstáculo, muitas murmurações, né? Muitos obstáculos, muitas murmurações, muitas críticas por causa da oposição do adversário, por causa da multidão que não compreende. Glórias a Deus. Quando Deus tem uma obra maravilhosa para ser realizada, glórias a Deus no seu coração, então muitas dificuldades você vai encontrar pela frente. Mas não podemos desistir, irmão. Zaqueu encontrou, o cego Bartimeu encontrou, mas ele enfrentou. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós temos os nossos olhos para o Senhor Jesus, quando nós queremos nos encontrar com o Senhor Jesus, quando um encontro está marcado com o Senhor Jesus, o adversário da nossa vida, ele quer interromper esse encontro. Ele quer atrapalhar esse encontro. Amém? E sabe por quê? Você não pode, se você não, mas não importa. Se você não tiver coragem, você não vai se render ao Senhor Jesus Cristo. Se você ficar olhando para o lado, para a murmuração, para as críticas, para a acusação, sabe por quê? Porque os covardes não entram no reino de Deus. Quem está preocupado com a opinião pública? Quem está preocupado com o que as pessoas vão dizer? Quem está preocupado com o que as pessoas não vão falar, acaba deixando de ter essa grande decisão, esse importante encontro com o Redentor, com o Senhor Jesus Cristo, irmão. Então nós não podemos deixar nada atrapalhar. Zaqueu, ele rompeu essa barreira, rompeu isso, né? E observamos aqui dois aspectos. O aspecto dessa passagem
Primeiro, os obstáculos que Zaqueu precisou romper por ter um encontro com Jesus. Nós falamos, irmão. São aqueles obstáculos. E segundo, os obstáculos que Zaqueu precisou romper para ter um encontro com Jesus. Segundo, é a determinação de Jesus salvar Zaqueu. É a determinação que Jesus salvar Zaqueu. Observe, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que maravilhoso. Note, Jesus buscou a Zaqueu antes que Zaqueu Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Amém? Jesus buscou a Zaqueu antes de que Zaqueu buscar Jesus. A salvação foi ao encontro de Zaqueu, antes de Zaqueu ir ao encontro da salvação. Eu fico aqui imaginando a cena até hoje, quando você vai em Israel, um ponto de parada é um sicômoro, em Jericó. É uma árvore, um tronco arrudo, galhos mais baixos, bem largos, onde uma pessoa pode subir e ficar confortavelmente lá em cima. Eu imagino Zaqueu olhando aquela multidão, vindo, ele tentando localizar Jesus no meio da multidão. Ele procurando o mestre. E para a surpresa dele, Jesus o procurava antes que ele procurasse Jesus. Jesus o vê antes que ele visse Jesus. Olha que maravilhoso. Observe, muito antes de Zaqueu procurar Jesus, é Jesus que o procurou primeiro, como um bom pastor, que deixou as 99 para buscar a ovelha perdida. Amém? Glórias a Deus. Olha que maravilhoso. Jesus foi a Jericó a fim de buscar esse pecador perdido. A busca que Jesus fez para conquistar Zaqueu foi uma busca conquistada por amor. Irmão. Amém? Portanto, antes de você pensar em ir ao encontro de Jesus, Jesus é que foi ao seu encontro primeiro. Por quê? Porque se Jesus não for ao seu encontro, você jamais vai ao encontro dele. Por quê? Porque você está perdido, desgarrado, desorientado, machucado, triste, desiludido. E essa é uma verdade teológica muito importante. E às vezes nós usamos algumas expressões que precisam ser corrigidas. Quando eu encontrei Jesus, você não encontrou Jesus, não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou você primeiro. Jesus não estava perdido, perdido estava você, uma alma perdida, amém? Então fique sabendo, você aí onde vai ouvir esse vídeo, onde você está ouvindo essa mensagem, Jesus ele está com você aí. Antes de você pensar em buscar o Senhor Jesus, Jesus ele está ao teu lado. Basta você abrir o teu coração. Basta você entender e compreender que ele está ao seu lado. Ele nunca te abandonou. Glórias a Deus. E Jesus não estava perdido. Perdido é você. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha lá, versículo 10 aqui. 19, versículo 10. Amém? E Mateus 9, versículo 12 e 13, fala, Jesus disse para os fariseus, os que são curados não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprender o que significa misericórdia. Quero, e não holocausto, pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. E Zaqueu era uma ovelha perdida, né? Zaqueu era uma ovelha perdida, então ele veio chamar os justos, sim, os pecadores ao arrependimento. Amém? Então, entenda isso, ele procura você, ele atrai você para ele com amor eterno, e ele conhece você antes da fundação do mundo, e ele pôs o coração dele você antes dele ter criado o universo. Ele é quem chama você, ele escolhe você, ele quem encontra você, ele quem busca você, ele quem salva você, amados. Em Mateus 18, versículo 12 ao 14, fala, se um pastor possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu, e se porventura conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará alegre com a ovelha perdida, do que as 99 deixadas para trás.
Então Deus que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca, assim como você, como eu, como Zaqueu. Glórias a Deus. João capítulo 3, versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Portanto, Jesus foi a Jericó a fim de buscar esse pecador perdido. João, versículo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais lançarei fora, jamais o rejeitarei. Glórias a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 11. Aquele que crê em Jesus e confia jamais será envergonhado e confundido. Amém? São essas palavras. Glórias que Deus tem para você nessa tarde. Glórias a Deus. Segundo lugar, Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Jesus lhe disse, versículo 5 ainda, quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa, é urgente. Meu amigo, minha amiga, Jesus poderia ter dito: deixa a caravana passar primeiro, Zaqueu, depois você desce. Não, observe, desce depressa, indica o que é necessidade urgente. E o exercício da autoridade de Jesus ao relacionar-se com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Você precisa se relacionar com o Senhor Jesus urgente. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus urgente, porque o tempo está findando. O tempo é esse, é agora. Amigo, amiga, ouvinte. Não podemos mais perder essa oportunidade. Não podemos mais perder o tempo. Amém? Desce depressa. Glórias a Deus. Jesus quer relacionar-se com você. Irmão amados, não dá para esperar. A Bíblia, ao longo dela, ensina uma coisa: salvação é hoje e não é amanhã. O amanhã pertence a Deus. Amém? Amanhã você não pode ter oportunidade. Amanhã o seu coração pode estar endurecido como o coração de Faraó. Amanhã pode nem estar vivo mais. Então, quando se trata de salvação, não se deixa para depois, tem que ter pressa. E se você hoje estiver ouvindo esta palavra, meu amigo, minha amiga ouvinte, meu irmão, minha irmã, e você ainda não se rendeu, Jesus está te chamando. E se você ainda não se rendeu, Jesus, quando Ele te chama, fique sabendo que é hoje. O dia é agora, o tempo de Deus para a sua vida. Não espere mais. Desça depressa do seu orgulho. Desça da sua posição, da sua vaidade pessoal, de qualquer outra situação que está sendo obstáculo para a sua vida, como foi para a vida de Zaqueu. Qual que era o obstáculo? Obstáculo da sua estatura física, obstáculo do seu orgulho, obstáculo do seu trabalho, obstáculo da multidão, qual for, do status social, não importa, desça depressa, porque Jesus hoje quer salvar a sua vida, quer transformar a sua vida pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Amém. Terceiro lugar, Jesus não apenas quer ver Jesus, mas Jesus não apenas quer ter comunhão com Ele. Jesus não quer ver apenas Zaqueu, mas Jesus ele quer ter comunhão com Ele, quer ter um relacionamento com Ele. Porque olha o versículo 5 ainda, Jesus disse que Ele quer entrar na casa de Zaqueu. Aliás, sempre que Jesus entrou na casa, Ele foi convidado. Mas aqui Ele se convida: hoje me convém ficar em tua casa. Olha que maravilhoso, irmão. Jesus, quando chegou naquele lugar, convidou-se a si mesmo, o quê? Para ir à casa de Zaqueu, irmão. Amém? Então precisa agora, hoje o Senhor Jesus quer entrar na tua casa. Que casa? Na casa do teu coração. Na casa do teu coração, porque Ele quer fazer morada permanente na sua vida. Ele quer mexer na sua estrutura. Ele quer mudar o seu caráter, a sua personalidade, como aconteceu na vida de Zaqueu. Sabe o significado disso? Hoje Jesus
porque hoje a salvação, porque hoje convidou-se a si mesmo para ir na casa de Zaqueu. Sabe por que o significado disso? Ele quer ter comunhão com Zaqueu. Jesus quer desenvolver um relacionamento pessoal com Zaqueu. Jesus quer ser mais do que um amigo sincero de Zaqueu. Embora um homem que não tinha amigos, ele era solitário. Embora um homem que não tinha amigos, ele era solitário e desprezado. E o que é salvação? Senão isto, a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Salvação não é apenas um dogma teológico que você abraça e crê. Salvação é mais do que isso. É um relacionamento pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É uma comunhão íntima, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Ele quer ser o seu verdadeiro amigo, sincero amigo. Ele quer ser o seu companheiro em todos os momentos. Jesus quer ser o seu consolo. Glórias a Deus. Ele quer ser o seu ajudador em todas as horas difíceis. Glórias a Deus. Então a salvação é mais do que isso. Nós podemos imaginar. É um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É você abrir a sua casa, é você abrir o seu coração, é você abrir a sua vida. Amém. Aos Efésios 3,17 fala, é você ter Jesus habitando em seu coração pela fé. Todas as chaves da vida. Ele é o dono da sua casa. Ele pode mudar tudo que tem nesta casa, porque é o Senhor dessa casa. Você hospeda Jesus não como alguém que vem e vai, mas como alguém que vem e fica como Senhor da sua vida. Habita Cristo no vosso coração. Observe, habita é uma palavra grega usada para designar moradia, residência permanente. Então, portanto, que Jesus Cristo tenha morada estável no seu coração, que habite no seu coração para sempre, por meio da fé, a saber, por meio de uma vida inspirada pela fé, e que o amor de Deus por todos nós seja a raiz profunda e a base sólida da sua vida. Glórias a Deus, irmão. É isso que Deus ele quer. É isso que Jesus quer fazer do coração de Zaqueu. E mais ainda, Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. Porque o versículo 7 diz, todos que viram isto murmuravam, ouvindo. Ouvintes amado, irmão, quantas vezes nós somos como aquela multidão? A gente carimba as pessoas, a gente tatua as pessoas, marca as pessoas, sela as pessoas com o selo das críticas. Nesse aí não vai dar certo, nunca vai ser salvo. Essa pessoa aí vai para o inferno mesmo. Ele não tem jeito mais, não muda, ele não quer, ele é ruim demais, ele explora as pessoas demais, não é assim que nós criticamos? Ela faz mal para as pessoas demais, ela maltrata as pessoas demais, e se dependesse de nós, talvez anteciparíamos e mandaríamos muita gente para o inferno com o nosso senso de justiça, não é isso? Mas a graça de Deus é tão grande que pega um exemplo, que pega lixo, recicla, transforma alguém que você já carimbou, criticou, perdido, condenado, e aí que eu vou entrar com a minha graça salvadora e fazer um milagre, irmão. É Jesus. E mais ainda, Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceito, porque diz todos que viram isso murmuraram, porque Zaqueu era um pecador, odiado, desprezado, mas agora Jesus, mostrando o seu amor, quebra esse preconceito, esse paradigma. Irmãos queridos, vou repetir porque é importante, quantas vezes nós somos como aquela multidão que julgamos as pessoas, carimbamos as pessoas, se cria tatuagem nas pessoas, marca as pessoas. Nesse aí não vai dar certo. Esse aí vai pro inferno mesmo. Ele é ruim, ele explora as pessoas demais, ele faz mal para as pessoas, ele maltrata as pessoas demais. E se dependesse de nós, nós já mandaríamos, anteciparíamos ele há muito tempo, né, para o inferno com o nosso senso de justiça. Mas a graça de Deus é tão grande que pega lixo e recicla, irmão.
Transforma esta alma. Alguém que você já criticou, alguém que você já não deu mais nada para ela, que não tem mais esperança, aquele que você já olhava para ele e não tinha mais esperança, aquele que está no pecado lamaçal, que está no crime, aquele que você já está perdido, condenado, e aí que eu vou entrar, Jesus diz, com a minha graça salvadora e fazer um milagre. É aquela que está lá fumando, meu amigo, minha amiga, lá na droga, ou cheirando cocaína, é aquela que está lá no mundo do crime, é aquela que está no mundo das drogas, é aquela que está no mundo da feitiçaria, é aquela que está enrolada com a idolatria, é aquela que é ateu e nega o nome de Deus. E aí Deus entra com a salvação e faz um milagre. É assim que Deus ele vem. Amém. Quarto lugar, Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente